Amém? Vamos ler a palavra. Isaías 64, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Somente até aqui, oremos. Pai Celestial, te agradecemos por mais uma noite na tua presença, por essa grande graça, Senhor, de estarmos aqui, porque foi projeto teu, foi o Senhor que preparou esse momento para nós. Nós pedimos, Senhor, que o teu divino Espírito possa ter liberdade nessa noite, possa trabalhar em nossos corações, possa mover, Senhor, nessa noite, nessa mensagem, e que toda barreira caia por terra, e que os céus se abrem, Senhor, e que o teu Espírito desça nessa casa, nos abençoando. Em nome de Jesus, seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Glória ao nome do Senhor. O livro de Isaías é o livro do profeta evangelístico, foi o profeta que mais falou sobre o Messias. E foi em período de vários reis, foi longo o ministério de Isaías, e ele profetizou no período de apostasia, período onde os reis eles abandonaram o Senhor, consequentemente o povo também, muita instabilidade espiritual. Uma hora o povo voltava-se para Deus, outra hora o povo se afastava de Deus, e foi um período muito conturbado. E a história diz que Isaías ele morreu assassinado, cerrado ao meio. Para vocês terem uma ideia de como a coisa era difícil, né? Mas profeta, ele é levantado para denunciar pecado, irmãos. Não é para agradar o rei, para agradar o homem, a sociedade. Eles eram levantados pelo Senhor com um propósito exclusivo de denunciar o erro e trazer o povo de volta para Deus. Às vezes a palavra ela tem que ser dura, irmãos, para nos despertar. E às vezes Deus, ele confronta mesmo. Ele nos confronta, e a palavra boa é essa, irmãos. Onde Deus vai lá e nos confronta e fala: você está errado. O verdadeiro pai, que ama o filho, ele fala a verdade para o filho. Nós que somos pais temos que falar, né? Eu me lembro que a mamãe,
quando estava afastado, adolescente afastado, ela pegava pesado. Ela falava: você não tem medo de ir para o inferno, não? Ela pegava forte. Então, o profeta falava diretamente. Era a voz de Deus. Eles eram revestidos por Deus com esse propósito. Mas neste capítulo exclusivo aqui também foi um tempo de apostasia. Moralmente, o povo estava muito corrompido. Estavam muito longe. E é muito importante a gente entender, né? Eu sempre gosto de frisar essa parte, que essa nação, o povo de Israel, é um povo escolhido. Foi um povo mais bem-aventurado, porque o povo selecionado. Deus falou: eu escolhi esse povo não porque era um povo numeroso e grande, não. Ao contrário, o povo menor. E Deus escolheu e se revelou a esse povo. A gente vê como Deus, Ele amou esse povo de uma maneira especial. Se revelou, deu as leis, acompanhou esse povo, tantas maravilhas. E você vai ver aqui que o profeta, ele chega a lembrar do que Deus, a ideia aqui era fazer uma reflexão, uma retrospectiva, e olhar lá atrás, o Deus maravilhoso que acompanhava e que cuidava deles, o que o Senhor havia feito por eles, a favor desse povo, e porque eles estavam agora com esse comportamento, rejeitando o Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos. E ele, nesse primeiro verso, ele chega a dizer: oh, se fendesses os céus e descesse. Aí ele lembra quando Deus ele fazia, ele se manifestava de maneiras extraordinárias. A gente vê no Êxodo, quando Deus fazia milagres ali no deserto, faltava água, o povo sedento. Deus falava a Moisés: vai lá e toca, ou fala a rocha, né? Deus fazia sair água da rocha. Outra ocasião, chegaram e estava água amarga. Deus fala para Moisés: pega um lenho, joga na água, e a água ficava sã, doce, água potável. Deus se manifestando no meio do povo, tantos milagres, e os inimigos vinham ferozes para destruir. Deus, Ele intervia ali. Ele é o Deus que intervém a história do seu povo. Milagres extraordinários. Deus fazia trovejar, e os inimigos, eles se atolavam na lama, e o povo de Israel vencia o inimigo. Um homem com Deus, a promessa dele que um soldado, um judeu, um servo prevaleceria contra 1000. Era a promessa. Virão pelo caminho os vossos inimigos, mas fugirão por 7 caminhos. Era Deus agindo. Sem contar o mar que se abriu, e os inimigos, né, de Faraó pereceram no mar. Aí você entra no livro de Juízes. A história dos juízes é fantástica. Deus tomava aqueles homens, levantava um juiz. Lembra de Sansão? Um homem só. Quando a gente fala de Sansão, dá a impressão que é um cara malhadão, né? Caramba, devia ser um bombado da época. Mas não era, devia ser um homem. Tudo bem que não fosse tão franzininho, né? Mas não era o corpo dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão, e ele, com a queixada fresca de um jumento, ele vencia 1000 homens, irmãos. 1000 homens. Era Deus. Pegava o leão e fendia ao meio. Deus
Deus, irmãos, era Deus no meio, com o povo dele, e tantas outras coisas extraordinárias. Eu estava vendo uma outra Bíblia, eu gosto de pegar o texto, e às vezes tem uma letrinha pequenininha, né? Aí a gente vai lá embaixo, no cabeçalho, e vai ver a confirmação. Aí na minha outra Bíblia estava lançando lá para Débora, capítulo 5, a profetisa. Depois da vitória, ela tem um cântico dela, e ela diz que Deus se apresentou e correu entre eles, e o inimigo fugiu. Quando Deus, irmãos, ele se manifesta, o inimigo foge. E ela fala, e os montes tremeram. Tudo bem, pode ser aqui uma expressão, uma figura de linguagem para expressar o poder de Deus, mas só que a Bíblia fala em Êxodo 19, que quando Deus se manifestou ali no Monte Sinai, o monte tremia e fumegava da presença de Deus. O povo queria ouvir. Aí Deus falou para Moisés, tá bom, mas manda o povo se santificar. Eu vou falar com esse povo. Se santifica, lava as vestes. Mas simbolizava lavar as vestes. Era um sinal de purificação interior. Muitas coisas que faziam exteriormente tinham um significado profundo do coração. E eles se purificaram, não se achegaram à mulher, está escrito lá. Eles não tinham nem relações sexuais, porque era um período de santidade, de renúncia da obra da carne, com certeza em jejum, oração, e se achegaram a Deus. Mas Deus teve que falar, porque se atravessar desse termo para cá, vão cair mortos. A presença de Deus era tão grande, um barulho de buzina, um sonido, uma glória no monte, que eles não aguentavam. Eles tiveram que ser detidos, porque senão iam cair mortos, pela glória e pelo fogo, pela presença de Deus. E o profeta aqui, ele faz essa reflexão e tem essa lembrança. Oh, se Deus fendesse os céus e ele descesse, e se os montes escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas. Quando a presença de Deus se manifestava, quando se põe uma panela com água para ferver, né, aquele fogo, as águas borbulham pelo fogo. Ele usa essas figuras, irmãos, interessantes, falando da presença de Deus. Ele fala, para fazer notório o teu nome aos teus adversários. O agir de Deus, o poder de Deus sobre o seu povo, glorificava o nome dele. E os adversários temiam. Lembram o que tinha acontecido lá com Raabe em Jericó? Os espias foram lá, ouviu a conversa. O povo estava tremendo, ouvindo os feitos do Senhor, meu irmão. O que Deus tinha feito entre as outras nações, usando o povo dele. Eles tremiam de medo, porque o temor do Senhor havia se apoderado sobre aqueles povos. Porque Deus se manifestava, Deus operava, e ele estava sentindo falta do operar de Deus. Deus não estava agindo mais. Por quê? Porque tinha iniquidade. Moralmente, a corrupção dominava, o povo estava corrompido. Tanto que ele cita aqui, irmãos, todos nós somos como imundo, nossas justiças como trapo de imundícia. Moralmente, o povo estava totalmente corrompido, distante de Deus. Esse povo que recebera a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, esse povo que
foi escolhido exclusivamente para adoração, para o serviço do eterno, para testemunhar para as nações do seu nome. Esse povo havia se corrompido e por isso não havia manifestações de Deus. Mas ele fala aqui que o Senhor, Ele é nosso Pai. Ele é o oleiro, nós o barro, mas Ele é o oleiro. Todos nós, obra das suas mãos. Estava dizendo, o Senhor tem autoridade, é Pai. O Senhor é oleiro, tem o domínio, pode fazer como quer. Ah, meu irmão. Mas eles... Ah, meu irmão. Mas ele ansiava que Deus fizesse novamente. Oh, se Deus fendesse os céus e descesse. Imagine o céu fender, é rasgar o céu, e a glória dele descesse. Irmãos, a história do avivamento fala de vezes que o Senhor, Ele fendeu os céus e desceu. Avivamento pode ser coletivo, pode ser individualmente, mas se nós examinarmos a história, de vez em quando Deus faz, Ele traz um avivamento, não é sempre não. Mas Ele é Senhor, e quando Ele fende os céus e desce, meu irmão, coisas gloriosas acontecem. Avivamento é coisa extraordinária. São coisas grandiosas que Deus faz quando existe avivamento, meu irmão. O termo avivar, a gente já falou aqui, é trazer vida. Aquilo que está morto, aquilo que não serve mais para nada, Ele restaura, Ele traz vida, Ele resgata. E a história mostra muitos avivamentos. Eu falei pela manhã que eu ia falar hoje um pouquinho sobre o avivamento na Morávia, ou avivamento no meio dos moravianos. Onde que é a Morávia, né? Que lugar é esse? Onde ocorreu? Na verdade, é lá pro lado da Alemanha, fica entre a Boêmia e a República Tcheca. Era o lugar da Morávia. E houve ali um avivamento. Mas quem é esse povo, os moravianos? Na verdade, isso aconteceu, esse avivamento foi após a reforma, bem depois de Lutero, tá? Século XVIII. Mas tinha ali um grupo de crentes que foram parar ali na Morávia. Da onde? Quem são esses crentes? Eles foram parar ali fugidos de uma guerra dos 30 anos. Guerra entre os cristãos evangélicos, né? E os católicos. E eles vieram fugidos. A maioria deles eram da linhagem de John Russell, Hussita, é um pré-reformista. Ele foi um homem que morreu em prol do evangelho, conhecido como John Russell, o ganso, tá? Porque Russell significa ganso, né? E ele morreu, ele foi queimado. Nessa época morreu muito crente, muito protestante, morreu. E eles queimavam todo o material dos crentes, dos irmãos. Eles torturavam, pegaram os líderes, parece que foram 16 líderes. Eles enforcavam, torturaram os crentes. Então, muitos deles fugiram e foram parar ali na Morávia, fugidos.
um conde chamado Zinzendorf, que tinha uma propriedade grande ali, que era servo do Senhor, recebeu e deu esse lugar para eles ficarem. E não só eles, que eram descendentes ali de John Russell, Jussitas, mas outras denominações, anabatistas, pietistas, vários grupos cristãos se estabeleceram ali, tá? Então era tudo por causa da guerra entre católicos e protestantes. Eles se estabeleceram ali como refugiados naquela localidade. Na verdade, o lugar era Rutenberg, que significa montanha de vigia. E eles disseram: aqui o Senhor vai nos vigiar. Em Rutenberg, montanha de vigia. Deus estava aguardando eles ali. E aí, muitos refugiados, muitos grupos, e vocês sabem, juntou muitos crentes de várias denominações. O que vai dar? Confusão. Porque cada um passou a defender o seu ponto de vista. Ele dizia: eu que estou certo. Aí o outro disse: não, eu que estou certo. A sua maneira de cultuar não é muito certa não, mas certa é essa. O negócio ficou tão difícil que os irmãos iam para a porta da congregação do outro dizer: essa maneira que vocês estão pregando está errada, é heresia. Vocês já viram isso, né? E o conde Zinzendorf, ele foi chamado até de besta. Até sobrou para ele. Ele era um jurista, um cara rico, muito preparado. E Deus fez uma obra na vida desse homem, por isso que ele fez essa doação. Uma de suas viagens turísticas, ele visitou um museu. E aí ele chegou ali, olhou uma frase ele viu a imagem de Cristo e tinha uma frase ali, dizendo assim: eu tudo fiz por ti, e o que tu fazes por mim. Aquela frase impactou tanto ele, que aí ele decidiu entregar a vida dele a serviço do Senhor. Olha como Deus tem um controle. Deus já estava preparando tudo, irmãos. Por isso que ele fez a doação daquela terra para esse povo. E o lugar em Rutenberg que eles ficaram chamava Reinhuter, que é redil do Senhor. É Deus controlando tudo, irmãos. Muito bem, tá lá os irmãos habitando ali em Reinhuter. Mas só que estava tendo essa confusão. O que o conde fez? Por ser um jurista, ele redige ali um documento e manda que os irmãos, para que eles pudessem habitar naquela localidade, eles tinham que assinar um termo de que eles iam priorizar aquilo que mais eles concordavam, esquecer as diferenças. Eles tinham que botar em pauta aquilo que eles tinham a mesma visão, a mesma ideia, aquilo que eles concordavam. O Fabinho e o David falou isso no domingo de manhã. Eles tinham que priorizar aquilo que era em comum, segundo a palavra de Deus, se quisessem permanecer ali, naquele lugar de refúgio, no redil do Senhor, Reinhuter. Pois eles assinaram. Ótimo. Aí deu aquela mansada. Um dia, o Zinzendorf, ele preparou um sermão. Foi no 12 de maio de 1727. Ele preparou um sermão, parece que foi mais de 3 horas, 4 horas, pregando contra o pecado da divisão, falando sobre a importância da união entre os irmãos, que Deus atua na união, que é necessário reconciliação, que é necessário que haja amor mútuo, comunhão. Foram horas de pregação. Passou aquele período, quando foi no mês de agosto, 13 de agosto de 1727, ele preparou outro sermão.
Agora o sermão foi falar sobre amor. Era o culto do amor. Já que as coisas já tinham melhorado, e ele começou a ministrar sobre o amor. Deus é amor, tudo sobre amor. Os irmãos, eles foram quebrantados de tal maneira, eles se uniram de tal maneira, começaram a orar. O Espírito Santo visitou aqueles irmãos de tal maneira, irmãos, que explodiu a presença de Deus naquele lugar. E dali por diante, irmãos, houve um avivamento tão grande naquela casa, que, para vocês terem uma ideia, o maior movimento missionário da história saiu a partir desses irmãos, os moravianos. Deus operou grandemente, mas primeiro houve conserto, houve quebrantamento. Eles se humilharam, eles entenderam a necessidade de estar unidos, eles entenderam a importância do amor. O Espírito de Deus trabalhou tanto no coração deles, e dali, irmãos, eles fizeram um relógio de oração, que hoje fala relógio, né? Mas eles colocaram 24 horas ininterruptas de oração. Foram escolhidos 24 casais, onde 24 horas tinha pessoas orando. E passou mais de 100 anos, irmãos, esse relógio de oração continuou. Olha que coisa tremenda que Deus fez. As pessoas orando e buscando a Deus. Dali por diante, irmãos, o negócio ficou tão maravilhoso, porque eles entenderam, eles colocaram esse relógio de oração baseado em Levítico 6, verso 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Pois eles tomaram posse e falaram: não pode apagar o fogo, tem que ter gente orando. Irmão, mas quando o avivamento vem, é uma coisa tão linda, que começou a sair missionário para todo lado. Quando Deus ele traz avivamento, o propósito é alcançar muitas vidas. Teve 2 missionários que eles se venderam como escravos. Tinha uma ilha de escravos. Uns falam que é África, Índia, falam em vários lugares. Mas eles queriam pregar nessa ilha. 2 jovens, um se chamava David Nietzscheman e o outro John Leonardo Dober. Dizem que eram 2 jovens pastores. Eles queriam evangelizar essa ilha. Só que o dono da ilha, prefeito, alguém lá, não permitiu. Ele até permitiu: se vocês vierem para cá, não vou pagar a despesa de vocês. Não tem como. Então, para eles irem, eles se venderam como escravos para poderem ir evangelizar naquela ilha, irmãos. Imagine a despedida, eles entrando no navio, irmãos, eles indo para evangelizar lá, dando tchau à família, o pessoal chorando. E eles disseram a resposta: mas por que? Perguntaram: por que vocês estão se vendendo? Vocês não sabem que vocês não voltarão mais? E eles disseram: para que o cordeiro que foi morto receba em recompensa o sacrifício de nossas vidas. Eles foram tão impactados pela obra de Cristo que Jesus fez na cruz, que eles também resolveram se doar pela obra do Senhor. Uma maneira de expressar gratidão pelo que Deus fez através de Jesus Cristo. Tão forte. E eles se venderam como escravos. Só que quando chegou lá, por eles serem brancos, e aí eles não puderam ficar ali, mandaram eles de volta. E continuaram a pregação do Evangelho. E foi os moravianos, mas através
dos moravianos que John Wesley, ele se converteu de verdade. Quando ele ia pregar para os índios, num navio daquele, que ele estava indo pregar para os índios, houve uma grande tempestade. E os moravianos estavam lá, louvando o Senhor, sabe, de boa, tranquilo, e aquela tempestade quebrando tudo, e eles lá louvando. John Wesley não entendeu nada. O que houve? Porque esse pessoal não está preocupado com nada. A gente vai morrer, e eles não estão nem aí. E alguém perguntou para ele: ué, você não é salvo? Aí, quando ele saiu daquele navio, ele foi se perguntando: será que eu sou salvo realmente? Eu fui pregar para ganhar almas, para salvar almas, mas eu mesmo não estava salvo. Mas dali por diante, John Wesley se tornou um grande homem de Deus, pelo comportamento dos moravianos, irmãos. Avivamento traz essa certeza, a convicção do céu, de vida eterna, irmãos. E Deus fica acima de tudo em nossas vidas. A gente ama, a gente perdoa, a gente não guarda nada no coração. Avivamento é isso. É uma vontade de fazer a obra, de ganhar as almas, de falar do amor de Deus. É forte. O avivamento faz uma mudança tremenda em nossos corações. E eles tinham um logo, era a bandeira deles. Pega vocês dois. O logo deles era a imagem de um cordeiro, uma bandeira, e a frase estava escrita assim: o cordeiro venceu, vamos segui-lo. O cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nós temos que seguir o cordeiro, irmão. Irmãos, houve tanta coisa maravilhosa. Os fundamentos daquele povo, da doutrina deles era unidade com Cristo, unidade pessoal, piedade, vida santa, fé, missões e música. Irmãos, eles tinham tanta inspiração para fazer músicas, coisa linda quando o Espírito Santo está operando. Muitos dons são despertados. Eles compunham hinos e adoravam. Eram livros, muitas coisas lindas. O Conde fez mais de 2.000 livros. Avivamento, irmãos, através dos moravianos. Muitos, nós fomos abençoados. Nós fomos alcançados também, porque muitos missionários, para todo canto do mundo, foi enviado missionário para todo lugar. Diz a história que até para o Brasil eles mandaram missionário, mas não permitiram, as autoridades brasileiras não permitiram eles entrarem, com medo de haver um movimento muito grande de conversão. Eles não deixaram. Mas avivamento traz isso. Levanta muita gente para ganhar almas. Não foi assim no dia de Pentecostes? Desceu o Espírito Santo, todo mundo começou a sair para todo canto para pregar a palavra. Irmãos, precisamos também nos apresentar diante do Senhor. Quantas vezes o nosso coração está frio, nós não temos motivação às vezes para estar no culto. Se chove um pouquinho, não vou no culto hoje não. Se está frio também não vou. A Bíblia fica por lá, a gente não tem aquele amor. Avivamento é voltar ao primeiro amor, retorno ao primeiro amor, é arrependimento dos pecados, é convicção do pecado, irmãos. Avivamento, irmãos, é um sentimento muito forte, é um desejo de adorar, de servir a Deus. É um entusiasmo, um interesse pelas coisas de Deus. Isso brota no coração. Tem muita coisa aqui, eu não quero nem continuar, irmãos, mas eu queria que você ficasse de pé. Uma coisa eu tenho certeza, nós também estamos precisando
que os céus se abram, irmãos. Oh, se os céus fendessem e Deus descesse, meu irmão, haveria muita conversão de almas. Ah, se Deus se manifestasse novamente. É o que nós precisamos, irmãos. Que os céus venham se abrir e a glória de Deus venha descer, convertendo os corações, libertando vidas, destruindo os inimigos de Deus. Mas nessa noite nós vamos clamar ao Senhor que Ele possa abrir os céus, irmãos. Pensa naquele teu ente querido que está longe do caminho do Senhor. Aquele teu ente querido ou vizinho. Se o céu se abrir e Deus derramar o Espírito dele, vai haver conversão no nosso lar, vai haver conversão do nosso vizinho. Irmãos, ninguém pode conter o Espírito de Deus. Começa a acontecer milagres extraordinários. Eu já ouvi casos, irmãos, de braço crescer onde tem avivamento, de olho, a pessoa não tem mais o olho brotar. Irmãos, é cada coisa que acontece em avivamento, é coisa grandiosa, extraordinária. Nós precisamos que o céu venha se fender, irmãos, e que venha a glória de Deus ser manifestada, porque a maior atração é o Espírito de Deus, e a nossa oração deve ser como a oração do profeta. Oh, se o céu fendesse, nossa oração tem que ser essa. Oh, se o céu fendesse e Deus descesse, e a lenha do fogo queimasse e a água fervesse. A água tem que ferver, meu irmão. A água tem que ferver. Nós temos que pedir: Senhor, faz a água ferver, Senhor. Faz a água ferver. Precisamos que o Senhor manifeste tua presença novamente, que o Senhor desça entre nós novamente e faça o nosso inimigo fugir, porque o inimigo, irmão, hoje é o inimigo da nossa alma, e ele tem aprisionado muitas vidas, mas ele está levantando nesses dias uma igreja poderosa, uma igreja avivada, uma igreja cheia de virtude e autoridade, que vai impor as mãos, e o inimigo ele vai fugir, os demônios vão cair, meu irmão. Deus ele vai descer, o céu vai se fender, se prepare, porque coisas grandiosas vão acontecer. Está propício. Nós também vamos fazer um relógio de oração. Se Deus está tocando no teu coração, se apresente. Será um relógio, irmãos, e nós não vamos parar de orar. Vamos assumir um compromisso com Deus.